O Haddad também aí falando sobre o arcabouço, sobre a arrecadação, lembrando que o arcabouço ele precisa de muita arrecadação, então o Haddad tem dito aí que vai lidar um pouco mais com as renúncias fiscais. A gente já falou sobre isso aqui, as coisas não são tão fáceis quanto parecem, mas o governo, que é muito bom de marketing, está conseguindo, está tentando montar essa narrativa aí dos malvadões bilionários que ficam com um monte de dinheiro e pagam pouquíssimos impostos. Tá aí, ó. Haddad compara a renúncia fiscal a ralos que se abriram, que são esses benefícios aí, essas medidas que têm benefícios para algumas empresas. Pode colocar aí, Joel, por favor. Olha lá, tá aí, ó. Nosso querido Haddad dizendo que essas renúncias fiscais que a gente tem, esses benefícios que a gente deu a algumas empresas, são ralos que se abriram que devem ser tampados, né? São 600, ele fala em 600, às vezes fala 700 bilhões de reais que a União perde, né? Deixa de arrecadar em função disso. Ó. São 600 bilhões que a União perde em nome de meia dúzia que faz lobby no Congresso e no Judiciário. Se fosse legítimo, tratava-se à luz do dia, diz o Fernando Haddad aí, né? O nosso novo caçador de marajás, atrás aí das grandes empresas que têm grandes benefícios fiscais. Vamos ver como isso acontece. A gente já viu como foi a performance desse governo para tributar as brusinhas, né, da Shein. Já deu ruim. Estão tentando agora uma outra forma, né? O Haddad chamou de digital tax e diz que quem paga é a empresa e não o consumidor. É claro que se isso existe, o Haddad acabou de inventar, né? Porque se eu sou empresário, obviamente, se eu tenho um imposto mais alto a pagar, eu passo isso para o preço. Ah, mas em determinado momento as pessoas param de comprar. Muito bem, se elas pararem de comprar, eu fecho a minha empresa e vou fazer outra coisa, certo? Então, o raciocínio é muito ruim e basicamente não vai ajudar em absolutamente nada as empresas brasileiras, porque ainda assim vai ficar mais barato lá. E a arrecadação disso não são os 8 bilhões que o governo está falando. O Fernando Haddad também falou em abrir essa caixa preta de renúncias fiscais, e aí está lidando com aquilo que a gente falou lá no começo do programa, que é o tal do sigilo fiscal, né? Talvez não seja tão fácil assim quanto o ministro está imaginando, né? Ele pretende tirar 150 bi desses 600, só estamos pagando 700 bilhões de juros porque estamos pagando 600 bi de renúncia. É simples assim e não tem nada a ver, tá bom? O que o Haddad está dizendo é que, não, como a gente tem renúncia, a gente cobra juro mais alto. Então, se a gente acabar com a renúncia, a gente vai ter juro mais baixo. Não é verdade. O que é verdade é, para que eu possa gastar tudo que eu quero gastar sem o juro subir mais ainda, porque isso vai deixar a dívida brasileira mais alta, e quanto mais dívida você tem, mais difícil é de você pegar empréstimo. Isso é simples, certo? Serve para você, PF, serve para um país, porque no fim das contas você pega dinheiro emprestado de outras pessoas, de bancos ou de outros países, e óbvio que eles vão olhar para o seu nível de endividamento e dizer, olha, para você eu empresto a tanto, certo? Muito bem, então o que está acontecendo aqui eu preciso arrecadar tudo isso para fazer com que aquele arcabouço fiscal, que é meio mambembe, né, que é um arcabouço que não cuida dos gastos, né, é um arcabouço que a única coisa que ele tem para os gastos é um piso, né, então ele só faz com que os gastos cresçam, tá, daqui para cima, precisa de receita, porque se não fechar a receita, não tem meta de resultado primário, mas no arcabouço original não tem problema, porque eu já falei para vocês que lá tem uma previsão de alteração na lei de responsabilidade fiscal, em que se o governo não chegar se o governo não cumprir a meta que ele mesmo se impõe para resultado primário, não tem problema, a gente chama ele de bobo, ele pede desculpa e diz que ano que vem vai ser melhor e está tudo bem, certo? Mas aparentemente, a Câmara quer mudar isso e quer deixar a punição para o governante que não cumprir a meta de superávit no ano, tá bom? A possível punição, né? Foi o que aconteceu com a Dilma lá atrás. Então,
Vamos ver, o que o governo quer então é abrir essa caixa preta, que ele chama de caixa preta do benefício fiscal, que é colocar empresa por empresa na internet, mostrando o que cada uma recebe de benefício fiscal e quanto que elas pagam de imposto, tá bom? Nessa hora vocês vão ver, ninguém vai falar sobre geração de emprego, certo? Depois, quando a gente for fazer desoneração disso, desoneração daquilo, que era o anterior, é porque vai gerar emprego. Agora não, o problema é o lucro. Na verdade, a única coisa que fecha nessa conta toda para dar certo esse arcabouço fiscal é mais inflação, certo? Mais inflação, é só isso, é a única coisa que fecha. E aí, perguntei para vocês logo no começo, como é que você protege seus investimentos da inflação? É simples, não é simples, mas você tem instrumentos para fazer isso. Um é bolsa de valores, porque a receita das empresas sobe junto com a inflação, certo? A não ser que você tenha um problema de quebradeiras, etc. Então, você pode ter um pouquinho em bolsa de valores e um pocão em títulos atrelados ao IPCA, já que você vai correr um risco de inflação mais alta nos próximos anos. Se não vier a inflação mais alta, ótimo, certo? Você, de qualquer forma, está com esse risco, se abrir um pouquinho de mão da rentabilidade para poder ter mais segurança, se a inflação, de repente, descambar. E aí vou dizer outra coisa para vocês, eu tenho conversado com economistas de bancos e etc., alguns deles, aliás, a nossa querida Rafaela Vitória, na entrevista de sexta-feira, que foi ao ar na sexta-feira, ela fala justamente isso. Eles já estão trabalhando em junho com uma alteração na meta para 4, 3,5, lá para 2026. E isso vai fazer com que os juros se reequilibrem, tá bom? E se você está trabalhando com uma meta de inflação mais alta, óbvio que você vai ter mais inflação do que estava previsto antes, tá bom? Então, a melhor forma de você se prevenir para esse tipo de coisa, para defender o seu dinheiro, é via títulos, principalmente público, viu, gente? Até porque você já está correndo risco de empresa lá na bolsa. Então, você vai ter um pouquinho de bolsa e um pocão de títulos públicos atrelados à inflação, tá bom? IPCA mais qualquer coisa lá. Quanto menor o prazo, melhor para você ali, 4, 5 anos, é ótimo, tem menos volatilidade no preço, e se você precisar desse dinheiro antes, você vende e está tudo bem, tá bom? Você não corre o risco de ter um deságio muito forte na hora da venda. Então, essa é uma forma de proteger um pouco do seu capital, tá bom?